Olá, meu nome é Cibele Gonçalves, eu sou produtora audiovisual e nessa aula eu vou falar sobre como pré-produzir um filme. Então temos aqui as 3 etapas de uma produção audiovisual, sendo a produção um momento em que a equipe vai gravar a história do filme que vai ser contada. A pós-produção é quando é feita a edição dessa captação de material, tratamento de imagem, tratamento de som, e a aula vai ter o foco na pré-produção, que é a primeira etapa. Então, como que começa? Geralmente, existem esses caminhos. Existe um roteirista, alguém que tem uma história, e vai procurar um diretor ou um produtor, alguém que tenha recursos para viabilizar essa história, esse projeto ser realizado. E aí, a partir do produtor, do diretor, de alguém que queira bancar esse filme, que tenha condições de produzir, se vê todo o resto da equipe. Outra forma, já existe um produtor, alguém que tem recursos. Então, por exemplo, no primeiro caso, pode ser eu, Cibele, escrevi uma história muito legal, vou lá bater na porta de uma produtora, ou vou falar com o diretor, olha só, tem uma história muito bacana, vai dar um filme muito legal, vê se você tem interesse em fazer, se você tem como conseguir patrocínio, apoio e tudo, e a gente conseguir fazer. Ou eu já sou um produtor, uma produtora, já tenho os recursos, a minha produtora já faz filmes, já faz séries e eu contrato o roteirista. Inclusive tem até empresas de streaming, né, que existem roteiristas fixos, pessoas que estão ali trabalhando, pensando em novas histórias, novos filmes para serem feitos, enfim, salas de roteiro, né, mais, sei lá, como se fossem 10, 15, 20 roteiros escrevendo na próxima temporada de uma série. Então, esse produtor que já possui o recurso, ele quer novas histórias, ele está querendo buscar novas histórias, novos projetos. E aí, a partir disso, que ele tem essa nova história, ele busca uma equipe para produzir. Então, dito esses caminhos, nós temos um roteiro, nós temos uma equipe, nós partimos para um estudo decupagem por setores. O que significa isso? A partir dessa história vai ser avaliado de acordo com cada departamento. Então, o roteiro, que é onde a gente tem essa história, onde nasce, né, esse conteúdo para ser contado. Aqui eu coloquei um exemplo se você está iniciando e nunca viu a estrutura de um roteiro de audiovisual. O atual ex, no caso, é o título. Pode ver ali no rodapé, em vermelhinho, é o título. O cabeçalho, em amarelo, que está indicando o número 1 de primeira cena, o int de interna, então significa que é uma cena dentro de um local fechado. A casa do Lipe, onde, em que espaço dessa casa do Lipe? Na sala. E o tempo é de noite. Então, o que está escrito embaixo se chama descrição, que é no tempo presente, porque como a cena, a pessoa vai estar assistindo ali na hora o que está acontecendo, então é um tempo presente. E aí o Lipe mexendo no computador, ouve um barulho na cozinha, desconfiado e com um pouco de medo, vai ver o que é, se prepara todo, pega o que tem na frente, chinelo, tudo, e vai até lá. Então isso é a descrição. Aí, aqui mais embaixo é o diálogo em azul, tá? Lipe, ele fala Bianca, e a Bianca, oi amor. Então eu fui da cena 1 ali pro diálogo já, né? Mas a cena 2 é uma continuação. Ele chegou na cozinha e viu que era a Bianca, a ex-namorada dele. E aqui, em laranjinha, eu coloquei a formatação, que é a fonte Courier New, tamanho 12, porque essa fonte desse tamanho específico equivale, a cada página escrita equivale a 1 minuto de filme aproximadamente. Então, se você escrever nessa fonte, nesse tamanho,
o seu roteiro, por exemplo, deu 12 páginas, então aproximadamente o seu filme vai ter 12 minutos. Então é muito bacana saber isso. Se você está iniciando, é bom aderir a essa formatação para te ajudar nessa pré-produção. Necessidades por equipe. A direção responderá todas as questões sobre o filme e coordenará o set, equipe técnica e atores. Direção para todos os setores. Trabalho coletivo. O que eu quis dizer, com esse trabalho coletivo? A direção vai responder todas as questões sobre o filme. Ela que vai pensar artisticamente como esse filme vai ser contado, como essa história vai ser contada. Vai ter sempre essa conversa entre o diretor e cada cabeça de departamento, cada direção de fotografia, direção de som, direção de arte. Então, todos os departamentos vão estar alinhados com essa direção. Então, vai ter sempre esse trabalho coletivo e ele que vai responder essas questões, ele que pensou na estética desse filme. E aí a direção de fotografia. Eu citei aqui alguns documentos que são necessários, fundamentais, eu diria, para pré-produção, nesse período de pré-produção. O que acontece? Eu tenho aquele roteiro, tenho a história completa. Eu preciso fazer uma decupagem de acordo com o meu departamento, com o meu setor. Então, o roteiro técnico, eu vou pensar o tipo de plano, a posição, o ângulo da câmera, o movimento que vai fazer. Então, se o meu personagem, de repente, ele tá quase pegando no sono, tá deitado na cama, vai pegar no sono. Aí eu pensei em fazer, de repente, um plano sequência, focar no rosto dele e depois afastar novamente e ver ele de corpo inteiro na cama. Então, como é que eu vou saber que o diretor pensou nisso ou como escrever isso para o diretor? Vou escrever os nomes técnicos. Esse roteiro técnico vai estar escrito o que foi pensado para cada cena. E isso faz muita diferença para a produção. O storyboard orienta toda a equipe técnica com desenhos. Por exemplo, como eu vou fazer a equipe toda visualizar o que está na minha cabeça? Com os planos, claro, eu posso citar, mas com um desenho pode ajudar muito, porque às vezes o tipo de enquadramento que está na cabeça do meu diretor de fotografia não é o que está na minha como diretora, por exemplo. Então esse desenho ilustrando mesmo ajuda a visualizar como quer ser contado, como vai ser contado. Eu vou contar uma breve historinha para vocês, antes de passar para o próximo slide. Visualizem comigo. Tem um carro e tem um homem que é pai de duas crianças que estão no banco de passageiro de trás. Não são dois meninos, é um menino e uma menina, são seus filhos. E aí, a menina se estica entre os bancos da frente e muda de estação o rádio. E aí começa a tocar uma música que ela gosta. E aí o pai olha para ela e sorri. Aí ela sorri também, olha para a janela e continua vendo a estrada e o caminho. Visualizaram essa cena? Agora eu vou mostrar para vocês um storyboard. Foi assim que vocês imaginaram? Olha aqui como está sendo contado. Tem o pai dirigindo, os dois filhos atrás. Vocês imaginaram esse plano? Ou você de repente se imaginou como um dos filhos no banco de trás vendo o pai dirigindo? Então isso já ilustra por que é importante entender os planos, Como é legal de ver desenhado. Quando eu falei que ela foi mudar a estação de rádio, vocês imaginaram assim? Em plano detalhe? Ou vocês imaginaram vendo todo o corpo da menina esticadinho e mudando lá de estação? O pai olhando para ela, vocês imaginaram ele virando, olhando para trás? Ou tinham imaginado assim pelo retrovisor, como tá na cena? Então, é bacana. Por exemplo, a estrada,
continua o caminho, o percurso. Vocês imaginaram esse tipo de árvore como pinheiro, esses tipos de casinha, ou imaginaram diferente? Então é muito bacana porque cada um, ao ler o roteiro, pensa no filme de uma forma. Então todos têm que estar alinhados e entender o filme como o diretor pensou. Legal? E o shooting board é um tipo de storyboard, só que em vez de ser desenho, é usado com fotos. Então eu vou lá, por exemplo, eu quero gravar no refeitório. Eu vou lá, pego uma pessoa, ou meu ator, coloco ali sentado na mesa, tiro uma foto. Eu falo, para aquela cena do refeitório, eu penso em fazer assim, nesse ângulo. Eu vou lá, tiro foto antes da gravação, só para ter já organizado como que vai fazer quando for para a gravação. Para essa cena aqui, aí você já pega a foto do shootboard. Tá, esse plano, vamos montar assim, assim e assim. Então já está tudo organizado. O mapa de luz é uma planta que mostra a disposição de todos os equipamentos de iluminação. Então também é algo que ajuda muito a direção de fotografia, porque se eu já sei o local que eu vou gravar, eu vou desenhar essa planta baixa do local e vou desenhar, ou vai colocar de repente de forma digital, que existem alguns programas, ou desenhar no Paint também serve. Então eu vou colocar onde eu vou ligar o Fresnel, vai ser nesse ponto, onde eu vou colocar a câmera vai ser nesse outro ponto, e aí a outra luz aqui e a outra luz aqui. Então já vai estar tudo organizado para quando chegar na gravação de fato, só ver o mapa de luz que foi feito para aquela cena e já monta, grava e tá tudo certo. Não dá pra gente chegar na hora de gravar e começar a pensar como que vai fazer, porque isso atrasa a produção. É por isso que essa etapa de pré é muito importante. Todos os departamentos têm que pensar de acordo com as suas propostas e como você quer contar a sua parte nesse filme, né? Vamos para a direção de som. O diretor de som também vai fazer esse roteiro técnico que foi feito na fotografia que eu citei para vocês. Por exemplo, uma cena que é na rua, num ambiente muito urbano. Então eu vou ter que pensar em captar de forma adequada todos os sons, todas essas interferências sonoras. Então eu vou cuidar de fazer uma boa captação da voz do meu ator ou da minha atriz, que vai estar falando assim nessa rua movimentada. E eu também vou ter o cuidado de fazer foleys. Os foleys são os efeitos sonoros de ações da cena. Então, por exemplo, se eu estou numa avenida que passa carro, eu vou procurar fazer um som de carro passando. Então, ele vai posicionar o microfone perto da avenida para fazer esse barulho dos carros passando no asfalto, de buzina. Aí ele também vai pegar, de repente, na cena, o meu ator passa por um ponto de ônibus, aí ele vai pegar a conversa do ponto de ônibus das pessoas, tudo para ter na pós-produção. Então o som tem um papel muito importante também, de compor com veracidade essa cena, fazer as captações desses sons especiais, os sons da cena, assim como diz, né, origem natural, humana, industrial ou tecnológica. Então ele vai ser responsável por pensar no som para cada cena, para cada ação que vai ter nessa história que vai ser contada. A direção de arte. Como é que eu vou contar que como é que eu vou contar que eu tô num ambiente de época, se eu tô com uma jaquetinha moderna, com um óculos moderno, um cabelo mais despojado, se o ambiente de época as moças usavam aquelas roupas com babado, um coque preso, não tinha um óculos assim com esse desenho sofisticado, geralmente eram aqueles redondinhos de bolinha. Então a arte tem essa preocupação de trazer veracidade dessa história de forma artística. Então um cenário que seja condizente com a época, com a história que está sendo contada, um figurino que tenha a ver também com o meu personagem,
com a atmosfera, assim como a maquiagem também vai fazer todo sentido, vai trazer essa força, essa representação também, efeitos, às vezes a personagem brigou, bateu e tudo, então vai ter que aparecer um roxo como se tivesse tomado um soco mesmo, um sangue falso. Tem que me passar a veracidade, como é que ele vai tomar um soco e vai continuar com o rosto bonitinho. Então a arte vai pensar em tudo isso para trazer veracidade para o filme. Direção de produção. A produção vai trabalhar bastante nesse período de pré. Ela faz o meio campo nesse período de pré, em todas as etapas, né? Mas é muito importante ter tudo alinhado de produção nessa pré-produção, porque é o que faz andar muito o filme. Então ela é o meio de campo com todos os setores. Sem a produção não tem filme. Então são documentos e necessidades que têm que ser pré-produzidas, têm que ser preparadas para chegar na gravação e ter tudo certo. Como é que eu vou chegar para gravar e não vou ter a comida do almoço ou o café da manhã da minha equipe? Então, tudo tem que ser sempre muito pensado. E aí, como eu citei alguns documentos, eu quero descrevê-los e mostrar também alguns modelos, como o cronograma. Ferramenta que serve para organizar e planejar atividades, com os prazos de um projeto em um único diagrama visual. Então, eu tenho esse projeto de um curta. Vou partir para exemplo já. E ele vai ser feito em 7 meses, mas de pré-produção são 2 meses e meio, mais ou menos. E de gravação são 2 semanas que estão separadas para gravar, para ver se a previsão do tempo vai ser favorável, tá tudo certo com o local, a agenda da equipe e dos atores está alinhada com a produção. Então, 2 semanas para organizar essa gravação. E aí, para organizar assim, a data, fechar e produzir, de fato. E aí segue todo o cronograma. Então, tudo isso tem que procurar seguir o prazo, porque se atrasar mais uma semana da seleção do elenco, por exemplo, já é menos uma semana vendo os figurinos, ou menos uma semana que não vai fazer a gravação. Então, tem que procurar seguir a risca para não ter mais complicações. Ordem do dia. A ordem do dia vai ter o nome do filme, vai ter a data daquele dia, o dia da semana, o nome do diretor. Vai estar me avisando quando vai nascer o sol, quando o sol vai se pôr. Importante, porque se eu tenho cena de manhã, eu tenho que saber quanto tempo de luz eu vou ter. Então, das 6h22 da manhã até 5h52, eu vou ter a luz do dia. Passou disso, a minha luz já mudou. Então, se a minha cena é de dia, eu não vou poder gravar ela, começar a gravá-la no fim da tarde. Então, tem que estar de olho, tem que colocar. A previsão do tempo, quantos graus vai estar fazendo, vai chover, não vai? Se for uma interna, tudo bem que chova, mas e se for uma externa? Deixa eu ver como é que está esse tempo. Aqui, o endereço da base de produção, o endereço da minha locação, eu coloquei aqui Museu da Cidade, por exemplo. Vai ter as funções da minha equipe, nome, contato, local, porque todo mundo tem que pegar esse papel e falar: eu preciso falar com a produtora, ela não chegou aqui no local combinado no horário, aconteceu algum atraso, algum acidente, alguma coisa, deixa eu ligar, ou deixa eu ver que horas que eu tenho que chegar no ponto de encontro, tá aqui, 9 horas no local de gravação, o meu é 8h40 na base de produção. Então, todo mundo vai pegar esse documento e ver o que vai acontecer no dia, uma ordem do dia mesmo. Tem que colocar informação para todo mundo, toda a equipe tem que estar na mesma página, digamos assim. Plano de filmagem é o esquema logístico de captação que será realizado na mesma diária de gravação. Então, por exemplo, o meu filme vai se passar num shopping. E aí, o meu protagonista vai no shopping em 2 momentos no filme. Eu não vou gravar. Ele vai na cena
3 no shopping e lá na cena 10 ele vai estar no shopping também, no mesmo shopping. Eu não vou gravar a cena 3 um dia e depois, quando chegar lá na cena 10, eu vou outro dia para o mesmo shopping de novo. Não, o plano de filmagem vai tornar esse processo eficaz para a captação dessa diária. E aqui um exemplo, um modelo que eu utilizei recentemente também. Vai ter o nome do filme, que dia é esse? Ali está primeiro dia, então significa que é a primeira diária. A data, aí eu coloco ali. Eu vou fazer a cena 1, que é externa, que é amanhã. Aí vai ter no caso, se for um documentário, tá ali sonora e personagem, né? Então, é a sonora 1, por exemplo, com o entrevistado João. Ou se for uma ficção, vai ter a descrição da cena. É o momento em que João vê pela primeira vez a Maria. Então, varia de acordo com a sua produção, né? A locação, museu da cidade. E o 7, sala principal. Então, vai ser a sala principal que fica dentro do museu da cidade. E o horário, das 10h10 até 10h50, vou fazer essa cena. Então, é assim, vai estar organizado mais ou menos dessa forma que você visualize que cena que é, se é interna, se é externa, o local que vocês estão e procurar fazer tudo na mesma diária que for possível. Então, se eu tenho 2 cenas que são no museu, que são de manhã, e com os mesmos personagens, eu vou aproveitar para fazer aquele dia. Locações. Pesquisa de espaços que serão necessários no filme e, após a autorização dos proprietários, trâmites burocráticos, emissão de contrato e locação. Então, você não pode só chegar e falar: opa, amigo, posso gravar aqui? E falar: pode sim. Não. Você tem que ver se o local é apropriado, se essa pessoa de repente não vai falar assim: não, já tem muito tempo que vocês estão aqui, vão embora agora, eu tô cansado, eu preciso trabalhar. Aí você fala: não, mas a gente ainda não terminou a nossa gravação. Não, mas agora eu não quero mais nenhum de vocês aqui na minha casa, vão embora. O que você vai fazer? Não tem o que fazer, né? Agora, se tem um contrato assinado, ou se você pagou o valor alugando aquele espaço, tudo assim, burocraticamente combinado, aí sim não tem perigo de dar problema. Então, isso é algo que esse produtor de base, produtor executivo, vai estar trabalhando nesse período da pré também. Visitas técnicas auxiliam na produção para definição de storyboard, plano de filmagem, preparação de equipe para captação, entrada de luz, pontos de eletricidade, ruídos sonoros, etc. Então, por exemplo, gostei desse local, produtor, vamos visitar. Aí na visita, o diretor de fotografia já vai pensar nos planos que podem ser feitos. Então, tudo isso vai ser feito na visita técnica. O ambiente vai ser avaliado se para todos os departamentos é possível realizar aquela gravação ali. Então, é essencial também. Você não pode chegar de surpresa no dia da gravação, no lugar que você nunca viu, e começar a pensar: para essa cena, acho que vai ser legal botar aqui. Não ficou bom aqui. Vamos pra cá. E aí vai a equipe toda deslocando equipamento para um lado, para o outro, porque não foi pensado antes, porque não foi visitado antes. Então, mais um trabalho da pré-produção e que tem que ser feito. O que é essencial, né? Equipamentos, checklists. O departamento da fotografia vai ter anotado no papel, checklist, o que a gente tem que levar para essa gravação. Então, tá tudo alinhado, eu tenho locação, tenho os atores, tenho os planos, tenho roteiro técnico, tenho tudo, estamos prontos para gravar. Então, antes de gravar, eu vou listar tudo que eu tenho que levar para essa gravação, porque você não vai poder chegar na gravação e falar:
Ah, faltou o cartão de memória. Aí vai ter que atrasar a produção para o assistente ir lá pegar o cartão de memória que foi esquecido e voltar. Aí já quebrou o cronograma todo. O som vai levar o gravador, microfone, boom, vara de boom, lapela. A iluminação vai levar Fresnel, os maquinistas, né? Geralmente é quem cuida da iluminação e da estrutura maquinária. Softbox, LED, os cabos de força, os cabos extensão. Às vezes o cabo do Fresnel é curtinho, precisa de uma extensão para emendar e chegar na tomada. A arte vai estar com figurino separado, os móveis, vai ter um caminhão levando os móveis, os objetos que vão ser colocados lá na casa, para o cenário e tudo. Então todo mundo tem que ter anotado, porque são muitos detalhes e tem que estar lá conferindo se os fornecedores vão estar certos, se não vai esquecer nada, para não ter os contratempos que poderiam ser corrigidos, podem ser corrigidos e feitos na pré-produção. A produção executiva vai cuidar da emissão de contratos, autorização de imagem, aquisição ou locações de imóveis, móveis, objetos, figurinos, catering, equipamentos. Então, por exemplo, tem o contrato da equipe, autorização de imagem do ator, tem que ter um documento dele falando que autoriza o uso da imagem dele para passar em cinemas, televisão, internet. Então, tem alguns modelos que vocês podem buscar na internet, assim como o contrato, podem estar buscando para se assegurar nessa parte executiva, burocrática. E o produtor executivo também é quem vai estar administrando a verba e o dinheiro que vocês têm para essa produção. Elenco. Nesse período da pré-produção também vai ser feita a pesquisa dos perfis, os testes. Então, você vai marcar um dia, divulgar nas redes sociais, teste no local tal, para um filme tal, e aí você vai fazer a pessoa fazer uma cena ou se apresentar, vai dar uma fichinha para ela, preenchendo o nome, as medidas dela, a altura, porque tudo isso pode te ajudar posteriormente a combinar os atores. Então, por exemplo, eu vou fazer um par romântico. Eu não posso... não fica legal se a menina for muito baixinha e o rapaz for muito alto. Eu quero dois que sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Então, na sua fichinha lá do teste de elenco, você já vai ter anotado a altura dos personagens, dos atores. Então, é muito bacana, até nesse período também, ter anotado idade, altura, tamanho de roupa e tudo, que vai servir para fazer essas análises, tanto técnicas de composição artística, quanto para o figurino, para a interpretação, enfim. A preparação de elenco, que é o quê? Esses atores se entrosarem, se aperfeiçoarem no papel da personagem, para trazer veracidade, da mesma forma que um filme não dá para ser feito só de imagem, ou só de som, ou só de arte, também não dá para ser feito com atores que não estão preparados para o personagem, sabe? Eu acho que vocês também já devem ter visto algum filme que estava tudo muito bonito, mas de repente vem um ator e fala de uma forma que ficou estranha, não ficou legal, ou tá muito fingido, e você fala, nossa, já te distancia daquela imersão do filme. Então, é essencial também escolher bem essas pessoas que vão contar a sua história, interpretando, prepará-los bem. O elenco também faz parte dessa pré-produção. Então, eu espero que tenha dado dicas, tenha elucidado tudo o que acontece. Essas questões são simultâneas, cada departamento trabalha simultaneamente nesse período de pré-produção e coletivamente para fazer um filme alinhado, de acordo com as propostas da direção e todo mundo se ajudando. Ninguém faz filme sozinho. Então, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.